Graças e paz, irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos continuando com o nosso tema Conexão com Deus, né? E hoje nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. Então, nosso propósito hoje é simples, mas profundo. Queremos nos conectar de forma mais íntima com o nosso Pai, nosso Deus, em meio às correrias e desafios da vida. Então, muitas vezes nos sentimos até distantes, perdidos ou sobrecarregados. Este é o momento para pausar, respirar e redescobrir a beleza de um relacionamento verdadeiro com o nosso Deus Criador, né? Então, para começar, nós vamos estar lendo a parábola do filho pródigo. Se você tiver aí uma Bíblia em mãos, ou então pode pausar o vídeo e acompanhar conosco lá no capítulo 15 de Lucas, do versículo 11 ao 32. Né? Vamos avaliar o que estava acontecendo ali nessa parábola que Jesus conta sobre o filho pródigo. Já lembrando que a palavra pródigo significa esbanjador, aquele que consome tudo, né? E fica sem nada. Versículo 11 de Lucas 15. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para casa para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou e, e disse, né? Pai, pequei. Então o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias aos seus pés. E tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Mas, pois esse nosso filho, ou o meu filho, né, estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo, e ele lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso celebrar e alegrar-nos, pois esse teu irmão, ou seu irmão, estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então aí nós temos esse contexto, né, da palavra de Deus, relacionando e trazendo Jesus ali uma parábola sobre 2 irmãos e um pai e uma situação muito complexa. Como contexto histórico e cultural, nós vamos entender um pouquinho melhor essa parábola. Na cultura do primeiro século, essa história seria escandalosa em vários pontos. E não só por causa do filho mais novo. Jesus monta a parábola para atingir também os filhos mais velhos, a plateia, né? Gente correta, religiosa, que ficou em casa, mas cujo coração estava longe. Então o primeiro choque começa quando o filho mais novo pede herança com o pai ainda vivo. Aquilo soava como dizer: Pai, eu prefiro seus bens à sua presença. Para mim, é como se o Senhor já tivesse morrido.
era uma desonra pública grave, uma quebra de aliança familiar social. Depois de ir para uma terra distante, ele não está apenas mudando de endereço, ele está atravessando fronteiras morais e religiosas, afastando-se do ambiente da fé e da identidade do povo. E quando a parábola diz que ele foi cuidar de porcos, o ouvinte judeu sente o peso. Porcos eram animais impuros. Para Jesus, isso pinta o fundo do poço com cores culturais mais fortes. Ele não só se deu mal, ele chegou ao nível máximo da vergonha e exclusão. Então, para o judeu, cuidar de porcos ou se alimentar de porcos era algo quase que impossível. Mas o segundo grande choque é o pai. Um patriarca, do Oriente Antigo prezava por postura e controle da situação. O esperado seria o filho voltar humilhado, ser disciplinado, enfrentar alguma forma de punição pública. Só que o pai vê de longe e se enche de compaixão e corre. Um homem mais velho correr em público era socialmente embaraçoso. Ainda assim, ele corre para interromper a vergonha do filho, antes que a aldeia o rejeite. E mais, ele abraça, beija o filho antes de ouvir a confissão completa. Em seguida, as ações. Melhor roupa, anel, sandália, festas, não são detalhes decorativos, são sim sinal de restauração de status. Roupas e sandálias reafirmam que ele não volta como empregado. O anel aponta para a reintegração familiar, honra e pertencimento. A festa é uma declaração pública. Ele voltou a ser da casa. Aí entra o irmão mais velho. E aqui a parábola fica mais incisiva culturalmente. O filho mais velho era o responsável por preservar a honra da família, representar o pai, e numa reconciliação ajudar a costurar a casa, consertar. Só que ele reage com ira e se recusa a entrar. Isso também é vergonha pública. Ele desonra o pai diante dos convidados, justamente no momento em que o pai está celebrando. O irmão mais velho revela um coração que não quer o pai, quer a herança, o reconhecimento, a recompensa por desempenho. Ele fala como servo. Eu te sirvo há tantos anos. E acusa como juiz. Esse teu filho, mostrando distância afetiva e dureza moral. Então, ali os dois filhos, nesse retorno, causam um constrangimento muito sério diante do pai. E, de novo, o pai quebra a expectativa. Em vez de mandar chamar o filho mais velho ou repreendê-lo com autoridade, ele sai da festa e vai até ele. Em termos sociais, o pai está se rebaixando duas vezes. Primeiro correndo ao encontro do rebelde e depois saindo para dialogar com o correto, ressentido. Isso revela o centro da parábola. O pai busca os dois perdidos, o perdido da rebeldia e o perdido da religiosidade. Um estava longe fisicamente, o outro estava perto, mas longe de coração. E Jesus deixa a história em aberto porque quer que cada ouvinte decida: você vai entrar na alegria do Pai ou vai ficar do lado de fora, preso no orgulho e na autossuficiência, Então, o testemunho pessoal dele, desses dois, tanto do pai quanto do filho mais velho e justamente também o filho mais novo, os três mostram que ali cada um teve uma história, teve um reacerto e teve também uma divergência entre eles devido a um fato que não deveria estar acontecendo. Afinal de contas, a herança só é recebida no futuro e não no presente, como aconteceu nesse caso. Mas e hoje? Qual é o filho perdido de hoje? E qual é o filho mais velho? Você é hoje, assim como o filho mais novo, eu quis viver a minha vida do meu jeito, ou assim como o filho mais velho, eu me julgava uma pessoa correta e merecedora do favor de Deus. Em geral, isso pode estar acontecendo com a gente se achar merecedor, como aquele que está muito próximo, vivendo e fazendo a vontade de Deus e querendo algo em benefício, como se nossa salvação tivesse mérito pessoal, e na verdade não é graça de Deus, como teve a graça daquele pai que recebeu novamente seu filho, que deveria ser rejeitado pela cultura local. Então aí nós podemos perceber que há uma história na sua vida. O que a parábola tem a ver conosco, tem a ver com você? Na nossa primeira mensagem, mergulhamos emocionalmente a história do filho pródigo, o mais importante no amor incondicional do pai.
Vimos como o pai correu para abraçar o seu filho mais novo, restaurando completamente, e também se dispôs a sair da festa para ir atrás do mais velho, restaurando completamente. E também se dispôs a sair da festa para que esse filho mais velho pudesse receber ali a orientação correta do que estava acontecendo. Mas a parábola não é apenas uma história para ser admirada, ela é um espelho para nossas próprias vidas e um convite à ação. Hoje quero que você olhe para essa parábola e se pergunte: o que ela tem a ver com a minha vida? Afinal de contas, o que nos faz pensar ao ver e ler e ouvir essa mensagem da parábola do filho pródigo? Vamos explorar então a explicação prática dessa parábola em 3 pontos cruciais que nos ajudarão a entender nossa condição, a obra de Deus e o que somos chamados a fazer. Então, o que foi que eu fiz? O filho pródigo, em sua busca por liberdade, fez escolhas que o levaram à ruína. Ele desperdiçou sua herança, sua dignidade, sua paz. Essa é uma imagem poderosa do pecado. A Bíblia nos diz em Romanos 3:23, e todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pecar não é apenas fazer coisa errada, é errar o alvo, é viver de forma independente de Deus, buscando nossa própria vontade acima da dele. A ilusão de que podemos ser felizes longe da fonte da vida. Assim como o filho pródigo, muitas vezes trocamos segurança e o amor do pai por prazeres momentâneos, por aprovação humana, por bens materiais e por uma falsa sensação de controle. O resultado é sempre o mesmo: vazio, culpa, ansiedade e uma profunda insatisfação. Romanos 6:23 é claro, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o pecado nos afasta de Deus, que é a própria vida. E não podemos esquecer do filho mais velho. Ele nunca saiu de casa, mas seu coração estava tão longe quanto seu irmão. Ele era orgulhoso, ressentido e cheio de religiosidade, incapaz de celebrar a graça do Pai. Isso nos mostra que o pecado não é apenas rebeldia explícita, mas também a autojustiça, o legalismo e a falta de amor. Ambos os filhos precisavam do pai, mas de maneiras diferentes. Cada qual dos filhos, ou com qual desses filhos você se identifica? O que você tem feito que te afasta do coração de Deus? Você tem feito essa autoanálise, examinado-se a si mesmo e percebido se não há algo ainda a ser corrigido e consertado na sua prática de vida com relação aos outros, com relação aos irmãos? Segundo item é o que você fez. A boa notícia do Evangelho é que, enquanto estávamos perdidos em nossa rebeldia e autossuficiência, Deus não ficou indiferente. Ele nos esperou e esperou que nos não esperou que nos tornasse bons, né? Ele não esperou isso, mas ele foi o suficiente nem o suficiente para merecer o seu amor. Ele estava nos dando salvação mesmo na nossa fragilidade e nossa incapacidade. Então, pelo contrário, a Bíblia nos revela em Romanos 5:8 uma verdade avassaladora. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Isso significa que o Pai correu em nossa direção quando ainda estávamos sujos no pecado. E isso é demonstrado ao enviar o seu Filho, o Senhor Jesus, a nós, para que pudéssemos entrar novamente na casa do Pai. Uma barreira precisava ser removida, e a barreira do nosso pecado, que gerava uma dívida impagável. Jesus Cristo, o Filho unigênito, assumiu a nossa humanidade e para realizar o que jamais conseguiríamos. Ele viveu a vida perfeita que nós não conseguimos viver e recebeu sobre si a condenação que nós merecíamos. Então, através da morte de Jesus, sacrifício e ressurreição de Jesus, foi que nós fomos resgatados e aceitos novamente na casa do Pai, e viveremos eternamente todos aqueles que entregam sua vida ao Senhor Jesus. É como diz 1 Pedro 3,18, pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele se tornou a ponte sobre o abismo que nos separava do Criador. Essa é a grande troca, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nossos pecados, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. 2 Coríntios 5:21. Em outras palavras, Jesus,
que não tinha pecado, foi tratado como se tivesse cometido todos os nossos erros, para que nós, que somos pecadores, pudéssemos ser tratados como se tivéssemos uma justiça, né? Ou tivéssemos a sua justiça. Ele é o acesso que o Pai abriu mediante o derramamento do seu sangue. Por isso ele pode afirmar com autoridade: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, lá em João 10:9. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, João 14:6. Hoje a porta não está apenas encostada, ela está escancarada. O sacrifício de Cristo não foi apenas um exemplo de amor, foi um ato jurídico e espiritual de resgate. Ele pagou o preço para que você não precisasse mais viver como um escravo ou um órfão, mas como um filho plenamente aceito. O retorno ao Pai só é possível porque Jesus se entregou por nós, garantindo que o abraço que receberemos hoje seja um abraço de justiça e de paz eterna. Não é um convite para uma religião, mas para um relacionamento com alguém que está vivo. Cristo morreu na cruz em nosso lugar, mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e vivo está. Você pode ter experiências com Ele hoje mesmo. E o terceiro, e agora? O que devo fazer? Essa pergunta, e agora o que devo fazer, é o que transforma essa mensagem em uma mudança de vida. A palavra nos mostra que o amor do Pai exige uma resposta prática. O primeiro passo é o arrependimento. No chiqueiro, o filho mais novo, caiu em si. Ele percebeu que sua independência era, na verdade, uma prisão. Arrepender-se não é apenas sentir tristeza, é mudar de direção. É o que lemos em Atos 3,19. Arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Esse voltar-se é o caminho de volta para casa, onde o peso da culpa é cancelado e o descanso da alma finalmente chega. Mas a volta para casa também desafia o filho mais velho que habita em nós. Ele estava no campo, trabalhando duro, mas seu coração estava trancado pelo orgulho e pelo ressentimento. Para ele, a resposta a essa pergunta, e agora o que devo fazer, é renunciar à sua própria justiça. O pai sai da festa e o convida. Meu filho, entre, não fique de fora por causa do seu perfeccionismo ou da sua mágoa. Se você se sente bom demais para precisar de perdão, ou se está amargurado com a graça de Deus que nos dá e dá aos outros, seu passo prático é deixar o campo do merecimento e entrar na festa da graça. O pai quer os dois filhos à mesa. Em Romanos 10:9 temos a instrução clara. Se você confessar com a sua boca e que o Senhor Jesus, né, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Crer no coração o que acontece no íntimo, mas confessar com a boca é abrir a porta da frente da casa do Pai. É declarar publicamente: eu não pertenço mais ao mundo ou o meu próprio ego, eu pertenço a Jesus. Bom, se você ainda não fez essa entrega, comece a pensar sobre isso, né? Se nessa ministração você deseja voltar para a casa do Pai, ore assim ao Senhor: Senhor Deus, eu ouvi a tua voz hoje e entendo que o Senhor me chama para casa. Eu reconheço que muitas vezes agi como um filho mais novo, buscando minha própria vontade e me perdendo em caminhos que só me trouxeram vazio. Peço perdão pela minha rebeldia e pelo tempo que passei longe de ti. Mas também reconheço, Pai, que muitas vezes agi como um filho mais velho. Estive perto fisicamente, mas meu coração estava endurecido pelo orgulho, pelo julgamento e pela tentativa de merecer o teu amor através das minhas próprias mãos ou obras. Peço perdão pela minha autossuficiência e por não ter celebrado a tua graça. Hoje eu decido deixar tanto o chiqueiro quanto o campo do merecimento para entrar na tua festa. Eu creio em meu coração que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos e agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é meu único Senhor e Salvador. Obrigado por me receber, não pelo que eu fiz, mas pelo que Jesus fez por mim. Eu aceito o teu abraço e o meu lugar à tua mesa como um filho, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, né? Vivemos uma vida de verdadeiros filhos, respeitando ao Pai, aguardando dele o tempo propício para todas as coisas e vivendo de uma forma que realmente, entre irmãos, não sejamos mais velhos cobradores,
insistentes, de alguma forma legalistas, mas sim amorosos, porque no dia da grande festa, na eternidade, todos estaremos juntos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar e encerrar então esse estudo de hoje e que o Senhor possa te esclarecer, o Espírito Santo reforçar em ti a mensagem que é trazida através da parábola do filho pródigo. Senhor, obrigado, Pai, por esse dia, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem concedido. Abençoa, Pai, agora esse estudo, para que ele fale sempre ao nosso coração e que nós sejamos, Pai, aquele filho que realmente agrada ao Pai, está ao seu lado permanentemente e que vive fazendo a Tua vontade, Pai. Sem merecimento somos salvos, mas somos gratos porque o Senhor também salva todos aqueles que buscam ao Senhor, independente daquilo que fazemos, das obras que realizamos, somos salvos pela fé no Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe a ser melhores filhos e nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te guarde. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.